Vamos trabalhar a depressão em níveis espirituais. A medicina, a psicologia, a psiquiatria, a ciência não trabalham no espiritual. Pelo contrário, até desconhece o espiritual. Mas que bom que Deus capacitou médicos para cuidar de quem? De nós. Médicos para cuidar da nossa parte física. Médico não foi formado para cuidar de níveis espirituais, níveis físicos. Geralmente, uma depressão, ela é concernente de problemas não resolvidos na vida de um ser humano. Um ser humano que tem um problema que não é resolvido, ele fica frustrado ou ela fica frustrada. Sim ou não? O problema não foi resolvido. Há uma frustração. E essa frustração leva a pessoa a ser um candidato próximo a um estágio de depressão. O problema de depressão é nas emoções ou na carne? As emoções estão ligadas à carne ou à alma? Por que alma? Porque nós somos alma vivente. E a alma é nada mais, nada menos do que sentimentos de tristeza ou sentimentos de alegria dentro de nós. A alma está afetada. A alma está angustiada. O estado emocional da pessoa, amada igreja, ele é decorrente de um estado da alma. Naturalmente, uma alma que está abatida, naturalmente o corpo também está abatido. Tudo está abatido, todas as estruturas, todas as emoções. Mas a depressão está na alma, nas emoções, nos sentimentos ruins, na baixa estima. Vai ao médico, no mínimo, sai do consultório com uma receita na mão para comprar um psicotrópico. Eu não tenho nada contra os médicos, e eu creio sim que Deus capacitou os médicos e nós devemos sim ir para os médicos. É importante isso. Mas a dificuldade que nós temos é de entender e discernir o que é doenças em níveis físicos e níveis espirituais. Saiu com uma receita, com remédio controlado, digamos, 1 miligrama. 1 miligrama de psicotrópico já é o suficiente para uma pessoa que não tem problema normal de tomar, apagar uns 2 dias, ou dormir fora do normal. Mas o remédio de 1 miligrama não vai para as emoções, não vai para a alma, não vai para a carne. A alma está batida, não resolveu, porque não chegou lá. Continua-se a depressão, continua-se as emoções a cada dia sendo abalado. Volta de novo para o médico. O que é que ele faz? Suspende ou coloca uma dosagem maior? Dosagem maior. Dosagem maior. Esses psicotrópicos na nossa corrente sanguínea, as substâncias químicas dentro da corrente sanguínea é semelhante a uma pessoa viciada em maconha ou crack ou cocaína. São substâncias impregnadas no sangue. Uma pessoa viciada em droga, quando vai para um centro de recuperação, existe lá um período chamado abstinência. E eu não sei se vocês já viram alguém ou um viciado em abstinência. Eles caem no chão, eles se rolam, espumam. O organismo está dizendo: eu quero a droga, eu quero. Está dando um sinal, não tem.
E uma pessoa que está totalmente viciada nesses remédios controlados, amada igreja, porque é emoção, é o sentimento atacado, acaba-se com o passar do tempo. Aqueles remédios tiram o poder de concentração da mente, cabeça pesada, o corpo pesado, anda igual um robô, com um olhar fixo, muitas das vezes o queixo caindo, babando. Estou tratando de problemas em níveis espirituais. Se este menino fosse levado a um psicólogo, a um psiquiatra, encaminharia instantaneamente para um hospital psiquiátrico e seria tratado lá como loucos mesmo, remédios mesmo, amarra isso aí. Mas o problema não era físico, o problema era demônios que estavam incorporados na criança. Pastor, um menino. O diabo não quer saber se é menino. Ele está em busca de um corpo. É o corpo. Lucas 11, 24. Fique atenados. Isso vai te ajudar a entender, amada igreja. Muitos problemas hoje na humanidade que não tem nada a ver com doenças em níveis físicas, mas sim espirituais. Há muitas pessoas que estão gastando muito com remédios, porém as enfermidades não é para ser tratado com remédio, porque o problema não é físico, está no campo espiritual. Então vamos lá. Foi exatamente com a criança aqui, ó. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda em lugares secos, buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para mim o quê? Preste atenção. Os espíritos imundos, quando olham para um ser humano, ele não vê ser humano, ele vê uma casa. Porque, como eles são seres espirituais, eles precisam de uma casa para se materializar e interagir com o mundo físico. E eu quero dizer, amada igreja, que o teu corpo não é templo de demônios. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele é expulso, ele sai para lugares áridos, procurando repouso e não encontrando, tornarei para minha casa de onde saí. Isso quer dizer, aquela criança, quando Jesus ordenou que aqueles demônios saíssem da criança, a criança ficou curada na hora. Por que curado? Porque a causa da esquizofrenia, da epilepsia. Quem já viu um epilético em ataques? Nem todos os ataques epiléticos são físicos. Possa que seja a questão neurológica, tá? Mas eu quero te dizer, amada igreja, que a maioria das pessoas que tem ataque epilético tem ataques espirituais. Estava em um ponto de um ônibus e caiu um rapaz e um monte de gente em cima do rapaz. Eu passei e vi o rapaz espumando. Aí eu pedi licença ao pessoal. Quando eu coloquei a mão na cabeça e orei, era uma entidade maligna. Quando eu ordenei em nome de Jesus Cristo, o rapaz se levantou, sentou, não sabia o que estava acontecendo. Questão de 5, 10 minutos ele já pegou e foi embora. Mas não era epilepsia. E ele dizia que era epilepsia, que tinha epilepsia.
Na verdade não era uma epilepsia. Ou era uma epilepsia proveniente de um problema espiritual. Imagine se ele está dentro d'água e dá um ataque desse, ele morria afogado. Ele monitora 24 horas os nossos passos. 24 horas os nossos passos. Estudando o meu ponto fraco e o teu ponto fraco. E quando ele percebe a igreja que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que ele não tem como entrar dentro de um corpo que tem o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai para as pessoas mais próximas, usando aquela pessoa como instrumento para chegar a você. Pisa na tua ferida, no teu pé. Eu não posso pegar você de frente, mas eu tenho alguém do teu lado que vai te alcançar. Aí você cresceu espiritualmente, você entendeu toda a estratégia dele. Você entende que diz a Bíblia, Efésios 6:12, que a tua luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, contra marido, contra filho. A tua luta é contra espíritos malignos. É isso que diz a Bíblia. E você não vai mais brigar com aquela pessoa. Aquela pessoa está espumando de ódio, porque está manifestado com o espírito maligno, ele está sendo instrumento para chegar até você. Só que você cresceu, seus olhos espirituais se abriram. Você fechou as brechas, você está plantado, você está armado até os dentes. Você está com as armaduras do Senhor, você entendeu toda a estratégia do diabo, Satanás. Eu vou agir. Eu vou fazer, Satanás, tudo o contrário que você quer que eu faça. Acabou com ele. Não faz isso. Vai bater boca, vai discutir. Diga que ele não presta. Arrebenta com ele. Não. Você cresceu. Você vai chegar a um nível de uma estrutura espiritual, de um nível de glória espiritual com Deus, amada igreja, que o diabo ele olha para você, ele já sabe que ele não te pega mais. Você cresceu. Você está numa velocidade que ele não pode te acompanhar. Ele vai pelo um lado, ele vai pelo outro, vai por baixo, vai por cima. Ele atira de todos os lados, mas ele não consegue acertar. Você identificou ele. Você sabe como é que ele trabalha agora. Porque ele já monitorou, ele já estudou você, ele já sabe o seu ponto fraco. E ele sabe que nos seus pontos fracos, você fechou essas brechas. Você não cai mais no conto do vigário. E aí você consegue, durante um dia na sua casa, evitar muitas guerras na sua casa. Muitas brigas no seu casamento. Muita guerra com seus filhos, com vizinhos. Às vezes o diabo vem para instigar você. Usa até alguém para colocar o dedo na tua cara. Usa teu marido, teus filhos, tua esposa, pessoas mais próximas de você. Fala! E você muda. Você passou um zip na sua boca. Não vai falar não. Ele nem sabe que você está orando em espírito. E está ali Espírito Santo. Espírito Santo, você está vendo como eu estou sendo afrontado. O maior exemplo, amada igreja, é quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos. O silêncio de Jesus deixava Pilatos enfurecido. Fala, tu és o rei de Israel. E ele calado, tu dizes. Você não sabe que eu tenho poder para te condenar. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não vier. A calma de Jesus, o equilíbrio, o controle. O diabo ficava espumando. E você está ali em espírito, Espírito Santo, me dá domínio próprio. Respira. Antes de abrir a boca para falar, respira umas 10 vezes. Espírito Santo, cada respiração é uma oração, Espírito Santo. Eu estou a ponto de estourar aqui.
Me segura, Espírito Santo. O Senhor diz que os humilhados serão exaltados. O Senhor honra aqueles que te honram. E está ali, vai, fala. Daqui a pouco, aquela pessoa que está sendo um instrumento do diabo para tentar chegar ao teu coração, ele não chega. A bola dele vai murchar. E você conseguiu evitar uma grande guerra na sua casa. Quantas das vezes vocês são atacados, demônios atacando a tua saúde e você achando que é normal, demônios bloqueando a tua vida e você achando que é normal. Você procura um culpado, menos o diabo, mas culpa alguém pelo seu problema. A minha vida está assim, é por causa do marido, é por causa da esposa, é por causa de filho, é por causa de alguém, é por causa do governo. Atira para todos os lados. E a causa do problema é espiritual. Demônios que se colocam na tua vida como inocentes. E você procurando o culpado para os seus problemas. Mas esse quadro vai mudar em nome de Jesus Cristo, igreja. Vocês são povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Vocês não são qualquer crente, qualquer filho de Deus. Vocês têm valores, você tem dono, igreja. Cada um de nós temos um dono. A Bíblia diz que o Senhor nos protege como nós protegemos a mina do nosso olho. Pega teu dedo, faz um teste, abre o olho e toque na mina do seu olho. Não toca, você fecha, você protege. Um ciscozinho que vem, você já fecha. Nós fechamos olhos e Deus nos protege. Chega de ser enganado. Nós não estamos aqui para ser enganado, igreja. Você tem um Deus dentro de você. Ah, pastor, é porque uma dorzinha aqui. Ah, pastor, uma angústia. Ah, é dor de cabeça. De noite, perturbação. Pastor, passou um vulto para lá, eu vejo passar vulto para lá, alguém que me chama, pastor, tem hora que minha cabeça parece que vai explodir, e vontade de sair por esse mundo afora, pastor, quando o meu sangue esquenta, não sou mais eu saí de cena, tudo que eu faço para dar certo, está tudo errado, as portas que é para estar abertas, está fechada, alguma coisa está errada, e você não percebe? Ou muitos percebem e vocês não reagem? Primeira Coríntios 5:8, 1 Pedro 5:8. Muitos de vocês têm sofrido ataques. A questão é que os seus olhos espirituais não conseguem enxergar. A questão é que a vida espiritual não está à altura do seu adversário para lutar. Ele está sempre mais forte do que seu espiritual. Não vai para lugar nenhum, igreja. Vai rodar em círculo. Vida vai ser bloqueada. E não é Deus que bloqueia a tua vida. Algo bloqueou. E este algo que bloqueou é mais forte do que você, porque você não tem força para desbloquear. Aí vem as frustrações. Sede sóbrios. Vigiai. Vigiar? O que é que um vigia faz? Qual é a função de um vigia? Quem já trabalhou de vigia aqui? O vigia, ele sempre tem uma área demarcada onde ele trabalha, não é isso? Uma empresa, em um pátio, o vigia, ele está ali para vigiar a parte exterior da empresa ou dentro da empresa? Ele tem uma área ali do muro, do portão para dentro, não é isso? O vigia é para isso, atento a qualquer movimento estranho. Ele sabe que só está ele ali, está tudo trancado. Ele tem que estar atento.
E se pular um cabra lá dentro? O que é que o vigia faz? Ele tem direito para isso, na lei. Pá! Ele mata. Ou ele mata ou ele morre. E se ele matar dentro da área dele, ele está coberto por lei. Mas se ele matar lá fora, ele perdeu seus direitos. Porque ele tem uma área para vigiar. A função do vigia é estar atento, ele não dorme. O vigia não pode dormir, ele está atento a qualquer movimento estranho. E a Bíblia diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Quem é o nosso adversário? Teu marido? É teu marido, seu adversário? E por que tu luta com ele o tempo todo? É tua esposa? Por que você luta com ela o tempo todo? É teus filhos? Quem é o nosso adversário? Mas por que o ser humano está brigando com o ser humano? Se a Bíblia diz: ei, o diabo é o nosso adversário. É com ele que vocês têm que lutar. É com ele que tem que ir para o pau. Não é com as pessoas. Mas por que nós ficamos lutando com as pessoas? Desde que nós nos entendemos como ser humano, você está vendo o ser humano se degladiando, brigando o ser humano contra o ser humano. Preste atenção. Um ringue, um boxeador, um pugilista, ele entra dentro de um ringue para brigar com quem? Com o outro adversário. São dois lutadores. Ok? Mas existe uma plateia, as torcidas. Imagine que nós passamos o tempo todo dentro de um ringue desse, brigando com pessoas. Só que essa plateia não é pessoas que estão lá, são demônios. Vai, bate, pau. Ei, marido, pega um cacete. Mulher, pega uma faca. Isso, vai lá. Palavra, fere. E tá os dois brigando. Se Deus permitisse que os olhos se abrissem na hora da confusão, você viria os seus adversários, que a Bíblia está falando, com a bandeira ali. Vai lá, isso, pau, vai lá. Pá, deu uma facada, furou o corpo. Acertou o diabo? Ou não? Acertou quem? Acertou a pessoa. Não é ser humano? Com ser humano? Não deu lá uma facada? Não vai jorrar sangue? Dei outra, vai. Pega um cacete aí, vai lá. Tá na cabeça. Acertou o diabo? Não. Porque o nosso adversário é espiritual, não é físico. É por isso que tu acertou. Porque você fez do seu adversário para lutar com o físico. Aí pega uma arma, tá, deu um tiro na cabeça, estourou os miolos, morreu. Você acertou o diabo? Matou o diabo? Matou quem? Você entende por que nós passamos tanto tempo perdendo tempo na vida? Depois vem as consequências.